Senhor Deus, este livro de Apocalipse que revelaste ao seu servo João e depois a nós, Senhor, está nos ajudando a compreender quão grande és tu em nossas vidas. E, Senhor, te peço que teu Espírito Santo, Senhor, esteja iluminando este livro para nós, para que sejamos felizes. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Bom, eu enviei alguma coisa sobre as 70 semanas de Daniel. Não sei se vocês entenderam. Se tem alguma pergunta sobre as 70 semanas de Daniel, eu posso tentar responder as suas perguntas ou qualquer dúvida que você tenha, mas foi necessário que entendamos estas 70 semanas de Daniel antes de entrar no capítulo 6 em diante, ok? Daniel nos deixou bem claro que falta uma semana, as 69 semanas foram cumpridas ao pé da letra. Nós fomos abençoados de ver como estas 69 semanas foram cumpridas ao pé da letra, mas nós percebemos que está faltando uma semana, a 70ª semana. Então, podemos perceber que existe um parêntese entre a semana 69, como que fala em português? 69ª semana e a 70ª semana. Tem um parêntese aí, ok? E aí eu compartilhei com os irmãos no WhatsApp, Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos explicar este parêntese, que foi um mistério para os profetas do Velho Testamento, ok? Os profetas do Velho Testamento, eles profetizaram a primeira vinda de Jesus, ok? Mas depois, as profecias do Velho Testamento vai direto para a 70ª semana. Então, houve aí um parêntese que nós chamamos de a dispensação da igreja, ok? Que os profetas não viram. E Paulo vai explicar este mistério. E o mistério é que a igreja agora, vamos dizer assim, então os gentios, porque os judeus rejeitaram o seu Messias, o crucificaram, ok? Então, Paulo vai explicar, ok? Então, o evangelho agora vai para os gentios, mas também para os judeus, que aceitaram Jesus como o Messias deles, né? Então, aí está a explicação sobre aquele parêntese que ocorreu. Alguma dúvida? Não. Deu para entender? Ok, Marta, pode passar a pergunta. Esse período da igreja também poderia ser chamado a Era da Graça? Sim, pode ser chamado a Era da Graça, que o Espírito Santo está presente agora, que é o novo concerto que o profeta Jeremias profetizou lá no capítulo 31, que o concerto jamais não estaria em pedras, em papel, como a lei de Moisés, mas sim no coração. Ok? Então, a lei de Deus vai estar no coração, que é considerada pelos teólogos, né, eles dão esse título, a Era da Graça. Capítulo 31 de Jeremias? Sim, capítulo 31 de Jeremias, versículos 31 ao 34. Obrigada. Nada. Alguma pergunta? Outra pergunta? Noemi está na escuridão? Acabou a força lá? Não creio que acabou a força. Tudo bem. Ok, então vamos para o 6º capítulo do Apocalipse. Ok? Tá bem, então
Vamos recapitular um pouquinho lá no capítulo 5, né? Que o Cordeiro de Deus é o único digno de quebrar os selos e abrir o livro, o pergaminho, ok? Por que o Cordeiro é digno de quebrar e abrir os selos? O que vocês podem dizer aí? Porque ele venceu. Ele o quê? Venceu Venceu, ok? a morte. Venceu a morte, ok? Onde, que versículo você está? Você disse que tem que ler aqui. Tá bom. No versículo 6. Primeiramente, ele cumpriu toda a justiça. Ok? Em que versículo está escrito isso? Capítulo 5, versículo 9. Isso, capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ok? Então, aí está a resposta bíblica. Ok? Resposta bíblica. Ok? Tá? Então, por que ele era digno de quebrar e abrir os selos? Versículo 9, capítulo 5. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Ok? O sangue de Jesus, ok? Pagou a Deus. Ok? Tá bem. Então, sempre procurando responder as perguntas com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Que, Marta, pergunta? Essa resposta que nós lemos aqui, que Jesus comprou para Deus, seria pelo fato de nós termos nos tornado escravos do Satanás, do pecado? Por que comprou para Deus? Ok. Lembra-se que o pecado é perdoado como? Pelo derramamento de sangue de Cristo. Isso. Ok? Na cruz. Tá? O pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ok? O que diz o restante? Isto, ok? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ok? Então, veja lá no Velho Testamento, Jesus ainda não está presente. Então, o pecado era expiado lá diante do sacerdote através do sacrifício de um animal, ok? O único jeito do pecado ser perdoado diante de Deus era o derramamento de sangue. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, lembra também lá em Gênesis que não se pode haver derramamento de sangue se houver, a pessoa é morta, aquele que derramou o sangue do outro. Ok? Lá em Gênesis, ele tem que pagar com a sua vida. Ok? Então, o único sacrifício que Deus aceita é através do sacrifício de sangue. E Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nós fôssemos perdoados. Lá em 2 Coríntios 3:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para Deus nos perdoar, tinha que haver sacrifício, e Jesus fez o sacrifício
uma vez só, não é necessário que o sacrifício dele seja repetido, como acontece nas missas católicas, ok? Existe apenas um sacrifício, e o sacrifício de Jesus foi única vez, de acordo com Hebreus, ok? Não sabia que na Igreja Católica faz sacrifícios várias vezes. Sim, a Eucaristia, ok? Quando eles celebram a missa, a hóstia é verdadeiramente o corpo de Cristo para os católicos. E o vinho é verdadeiramente o sangue de Jesus, o sangue real de Jesus. Transubstanciação. Por isso que nós dizemos transubstanciação. Enquanto que nós cremos na consubstanciação, de que quando celebramos a ceia do Senhor, é em memória daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então não se crucifica Jesus repetidamente. Deu para responder a pergunta, Marta? Interessante. Né? Então, ele foi morto, né? Lembra que vem mais uma coisa na minha mente. Lembra quando Jesus lá na cruz disse: está consumado? Lembra? Então, se não me engano, a palavra grega é telestai, que significa está pago. Pago. Entendeu? Que lindo, verdade. Ok. Então, ele foi morto, resgatado para Deus com seu sangue, em homens de todas as tribos, língua, povo e nação, né? Está incluído todos. E, através de Jesus, além de Jesus ter comprado e pago, ele também nos fez o quê? Rei. Rei e sacerdotes de Deus, que nós vamos assumir esse papel no futuro, durante o milênio, quando nós vamos reinar com Jesus e quando nós também vamos no templo que será reconstruído, né, onde haverá as ofertas em memória daquilo que foi feito no passado. Onde está isso aí? 10, versículo 10. Não, é versículo 10. Ah, sim, ok. Ok? E elas governarão o mundo. Isso. Ok, e também aí diz que digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ok? Então, esta é a resposta completa, porque o cordeiro foi digno de quebrar e abrir os selos. Queria o 4 também? Como? O versículo 4, Que capítulo? 5. Não, mas está respondendo a pergunta porque ele era digno? É. Então, qual seria a resposta? Ele conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Que versão você está usando? É NVT. Ok, leia o versículo para mim. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Ok, versículo 5 também, né? Tá, 4 e o 5. Ok?
Tá bem. Aí você pode perguntar assim mesmo, por que Jesus, né, foi digno? Então, foi por esses motivos, porque Jesus havia morto, né, para o mundo todo, certo? Mas só alguns o receberam, certo? Então, aqueles que não receberam, então vão agora passar pelos julgamentos. Ok? Não aceitaram. Ok. Ok, então, aí, então, por exemplo, vamos aí para o capítulo 6, versículo 1, e aí diz: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse de trovão, vem. Ok? Agora, você pode perceber aí que aqueles 4 seres viventes estão envolvidos, né, na abertura dos selos, né, os 4, ok? E aí no versículo 1, um deles, né, um deles não diz o primeiro, ok? Aí, quer dizer, aí não diz o primeiro selo, diz um dos selos, um dos seres viventes, não diz. Vocês lembram que os 4 seres viventes eram um leão, outro era um novilho, outro era como a águia que voa, e um era como a cara de um homem. É interessante que aqui não fala qual deles. Só diz que um dos seres viventes. E um dos selos, não diz que é o primeiro. Rebeca? Em Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, descreve esse ser, um ser com 4 cabeças. Bom, a gente já conversamos, Rebeca, na outra aula. Você não assistiu a aula? Assisti, mas não lembro de ter falado. Foi falado, então? Falamos das asas também. Já discutimos na aula. Então, volte para aquela aula, porque leva tempo para a gente explicar sobre o querubim e o serafim. Ok? É a aula anterior? Não sei se foi a aula anterior, mas foi quando nós estávamos conversando sobre os 4 seres viventes, capítulo 4. Ok? Porque aqui a gente precisa tomar o nosso tempo para terminar o capítulo 6. Volte lá para a aula. Se tiver alguma pergunta, aí você, em particular, a gente conversa. Ok? Tá bem. Então, aqui, quando aí o primeiro selo é quebrado, então você vê esta palavra venha, ok? Venha. Então eu vou dar uma definição mais completa, o que significa esta palavra venha no grego, ok? A palavra aí venha é a palavra grega erkomai. Erkomai, ok? O que significa erkomai? Quando um dos seres viventes diz venha, ele está dizendo me acompanhe, ok? Você será escoltado, ok? Outra coisa, este venha não é venha para, desculpe, não é venha de, mas é venha para. Ok? Então, aqui, quando o ser vivente diz venha, ok? Para e vamos juntos, ok? Seremos escoltados junto. Você será escoltado junto comigo. Tá bem? Esta é a definição desta palavra venha.
Vocês lembram que o capítulo 4 e 5, João estava onde? No céu. No céu, ok? Então, aqui, quando o ser vivente diz venha, ele está dizendo não saia do céu, né? Não é venha de, mas venha para, ok? Ainda aqui eles estão, então o João, ele ainda está em espírito, lembra o capítulo 1? Ele está em espírito, ok? Estava na terra com as 7 igrejas, mas agora 4 e 5 está no céu, e agora o ser vivente diz, olha, venha e vamos lá ver o que vai acontecer. Ok? Para onde eles foram, hein? Aí fica na imaginação, né? Parece que tem uma janela no céu, parece que tem uma janela, né? E ele vê assim. Uma janela que vai para o futuro, olha para o futuro, né? Vai e volta. Noemi? Ok, Noemi? Eu entendi quando eu leio, cada vez ele fala, vem, ou venha. Eu entendo que é o cavalo, né? Venha. Está liberando o cavalo para entrar. Não, ele está falando para João. Então, eu acho que ele fala, o ser vivente fala cavalo para o cavaleiro vir. Eu entendi assim. Ok. Bom, aí diz, vem, e depois versículo 2 diz, vi então, e eis um cavalo branco. Ok? Então, ele foi com o ser vivente, e aí ele, quando chegou, acho que em algum lugar aí, ele viu o cavalo branco e o cavaleiro. Ok? Eu vejo desta forma, né? Então, o cavalo branco, aí o primeiro selo, então, versículo 2, vi e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ok, esta palavra aí, coroa, é a palavra grega Stéphanos, okay? Stéphanos, que não é uma coroa de um governante, mas sim uma coroa de vencedor. Ok? Agora, esta coroa, como que chegou na cabeça dele? Como que essa coroa chegou na cabeça deste cavaleiro? Ok, Noemi? Porque ele venceu. Ok, Rebeca? Ele venceu e conquistou. E por isso ele... Perdão. Pode falar, Rebeca. Foi colocado uma coroa sobre a sua cabeça. Que está escrito colocado na Bíblia? Foi colocada uma coroa. Aqui na Bíblia foi-lhe dada uma coroa, né? Mesma coisa. Por exemplo, foi-lhe dada e colocado é um pouco diferente. Quando você lê foi-lhe dada, quer dizer que este cavaleiro recebeu de alguém, ou de um grupo, ou de uma organização, não sei. Mas este cavaleiro recebeu uma coroa. Ele não colocou coroa em si mesmo. Ele recebeu, foi-lhe dada. Vocês perceberam esse detalhe quando vocês leram? Não, okay? Agora que eu estou vendo. Ele veio então, com um arco já, né? O arco é o dele, o arco. Então, este é um detalhe importante de entender que este aí foi-lhe dada uma coroa. E nós sabemos que esta coroa, o Stéphanos, é de vencedor. E você, lendo aí mais adiante no versículo, ele saiu vencendo e para vencer. Ok? Tá bem.
Outra coisa, cavalos. Aqui não se lê jumento, não se lê um burro, mas se lê cavalo. E nós sabemos pela Bíblia, tem vários versículos, vários, 2 Reis, Jeremias, Joel. Cavalos eram sempre usados para guerra. Ok? Julgamentos, né? Então, este cavaleiro, ele vai vencendo e para vencer. Ele está em guerra. Ok? Mas se é dado uma coroa para ele, ele vai. É porque ele mereceu, talvez, a coroa. Ele não vai chegar a ficar carregando, ele vai pôr, né? Bom, Então, nós não sabemos se ele mereceu ou não, porque a Bíblia não diz, né? Nós podemos deduzir só, né? Tirar ideias e fazer interpretações, mas de saber que ele recebeu esta coroa, então nós podemos usar imaginação, por quê? Mas o importante é que ele recebeu esta coroa e com esta coroa ele sai vencendo e para vencer, ok? E ele está guerreando, porque está com um cavalo, né? Ele não sai para vencer as Olimpíadas, né? Ele está indo para guerrear. E a gente vê, por exemplo, Alexandre o Grande, você vê que ele estava um cavalo branco, ele nas suas batalhas, ele usava esse cavalo, vocês lembram da história, né? Marta, você tinha uma pergunta? Era um comentário que eu ia fazer. Ok. Que aqui que você falou, né, de Stefanos, que é coroa de vencedor. Então, ali no versículo diz que ele saiu vencendo, quer dizer, em nenhum momento ele perdeu e completou para vencer. Então ele já tinha garantido que seria vencedor, né? Já estava. A interpretação que eu dei foi essa, que já saiu só para receber a coroa, porque em nenhum momento ele perdeu aqui, né? Saiu vencendo. Exatamente, por isso que existem as duas frases aí, vencendo, né? Quer dizer que ele já venceu algumas, e para vencer, mais ainda para vencer, né? Passado e futuro. Sim, isso. Ok. Arco. Aí vocês viram um cavaleiro com um arco. E aí você pensa, puxa vida, arco, o que tem a ver com arco? E aí, então, o que você faria? Quando você vê uma palavra como esta, o que você faria? Cadê a flecha? Ok. Cadê as flechas? Isso, E alguma outra pergunta? Como que você poderia definir melhor e tentar interpretar melhor este arco aí? Então, o que você faria? ele está incompleto. Esse que vai para a batalha aí, ele não está preparado. O que adianta? Aí você, Um arco? então você pegaria a concordância, você pega a concordância bíblica, procura arco. E aí você vai encontrar este arco em Jeremias, capítulo 9, versículo 3. Então, vamos lá? Jeremias. Qual versículo está arco? É o do... Versículo 2. Versículo 2. Jeremias 9, 3. 3? 9, capítulo 9, versículo 3. Como a língua, como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor.
Ok, então o que vocês entendem por este arco aí, depois de ler este versículo? É uma arma que fere, né? Que a língua, né, fere, né? E tem poder. Dá a impressão do estica. Então ele usou a língua como um poder, como se fosse um poder, né? Usou Para esta mentir. língua para o quê? Mentir. Mentir. Então, Ok? Então, o arco aí nos dá a ideia de que esta pessoa usa a língua para mentir e faz malícia um atrás do outro. E aí diz que este que mente, Deus não o conhece. Ok? Então, este arco que lemos aí, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, este cavaleiro, ele vai vencendo, e para vencer, mas ele faz isso fazendo o quê? usando mentir. Mentindo. Mentindo. Ok? Por isso que você vê a ausência de flechas. Ok? Ele usa a mentira, o arco, para vencer e ainda vencer mais ainda. Ok? Porque geralmente, Então, desculpa, porque geralmente quando você vê uma flecha, para atacar, para ferir, é uma das armas, né? A palavra de Deus. Mas a mentira fere muito mais, né? Tira, mata, né? A palavra de Deus é viva, né? Então, nós não temos aí a menção de flechas, mas sim de arco, e por causa do conhecimento do Antigo Testamento, no meio judeu, então era conhecido o arco como um instrumento de mentira para conquistar. Ok? Puxa vida, esse cavalo branco, é que eu vou tomar tempo da aula, mas acho que esse cavalo branco já veio, hein? Já veio, é? Acho que sim. Lembra do coronavírus? Coronavírus? Eu acho que o coronavírus é coroa, é amarelo. Ele veio não, ele veio com mentiras no mundo inteiro, desorganizou os países, matou muita gente e ele venceu. Mas ainda ele está para vencer, né? Ainda faltou tem mais a outra parte. Ele ainda precisa continuar, né? Entendeu? Ok. Nós sabemos que ainda não aconteceu, porque vocês lembram que a igreja já foi. Tá? No capítulo 4. A igreja já foi. E o início desse uma semana, que é 7 anos, por causa das 70 semanas de Daniel, então esta semana vai iniciar com o cavalo branco, com este cavaleiro, né? Okay? Só depois, ele vai vir só depois. Sim, porque a igreja vai, né? E a igreja vai, certo? Mas aí aqueles que ficaram, né? Por exemplo, hoje mesmo, vocês ficaram sabendo desse avião que caiu? Ok? Então, aí eu comentei com minha esposa e meus filhos, falei, imaginem o que vai acontecer no dia quando a igreja for arrebatada. Quantos aviões vão cair, hein? Quantos aviões estarão caindo, ok? Nos Estados Unidos não, né? Nos Estados Unidos sempre põe um piloto evangélico, né, no grupo. O copiloto sempre tem, um deles tem que ser evangélico, não é? Nos Estados Unidos. Bom, já ouvi um boato, né, disso aí, a Panam que começou com isso. Lembra da Panam? Anos atrás, né? A Panam tinha este convicção, né? Não sei se continuou com as outras linhas aéreas, né? Mas veja bem, para a gente entender este cavalo branco, depois do arrebatamento, etc.,
né? Então, você vê que catástrofe e coisas assim vão estar acontecendo. Lembre-se que lá nós vimos no capítulo 1, né? Que estas coisas hão de acontecer em breve, ok? E a palavra lá era tochas, e que significa que uma vez que o primeiro acontecimento, o primeiro evento ocorrer, os demais vão acontecer em efeito dominó, um atrás do outro, bum, 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 em 7 anos. Ok? Posso falar um minuto? Assim? Pode. Eu entendi desses cavaleiros que tudo vai acontecer tudo junto, tudo meio que misturado, não vai? Os cavaleiros, não o sexto selo, o sétimo, mas essa parte dos cavaleiros. É que o primeiro selo tem que ser quebrado primeiro. Ok? Depois do primeiro selo, aí vem o segundo selo. Ok? E aí vem o terceiro. Então mas vão continuar, né? Não é que vai parar aquilo ali, aí o segundo, não. Acho que vai. A coisa vai se complicando, né? Sim, sim. Os efeitos, né? A causa é quebrando o selo. Os efeitos vão acontecer e continua, não para, né? Só vai chegar mais um cavalo e piorando. É isso? Exatamente. Vocês vão perceber com os 21 julgamentos que a coisa vai se agravando. Entendi. E os homens mesmo assim, os homens não se arrependem. Vocês leram isso aí na Bíblia também, né? Apocalipse. Não se quebranta. Ok. Então, aí está interessante aí. Ok. Quem que poderia, então, ser este cavaleiro? Quem que poderia, então, ser este cavaleiro? Ok? Então, a maioria dos estudiosos creem que é quem? O que vocês acham quem seria? Anticristo. O anticristo, né? O anticristo. Tá? Então, o anticristo, ele vai vencendo e vai para vencer mais. E ele faz isso com mentiras. Ok? Vocês veem os políticos de hoje, né? A maior acusação que os políticos têm é que eles mentem, né? Para conseguir alguma coisa, mas usando malícia, né? Ok. Uma observação. É interessante que aqui Jesus quebra ali, então, um selo, é como se, então, ele agora dá essa permissão para esse tempo preparado para isso. Então, tipo, o Satanás não poderia ter feito isso antes, porque a igreja estava aqui. Uma vez que a igreja foi, agora ele começa, então, o pessoal vê que Jesus abriu o selo, então venha. Então agora pode vir, porque você tem agora esse tempo para fazer isso. Então, Deus não é o inimigo para seus propósitos, né? Sim. Continuando com o seu pensamento, antes do início da 70ª semana, que é estes 7 anos, antes a isto, Deus entregou este mundo a Satanás. Ok? Satanás é o Deus deste mundo onde estamos vivendo, mas debaixo da autoridade e da permissão de Deus. Ok? Agora, quando iniciar a 70ª semana, é Deus agora quem vai julgar. Entenderam? Antes, Deus não julgava, era o diabo. Com todas as suas maldades, né? Com todos
as catástrofes que Deus vai dando permissão para ele. Mas agora, aí, nos 7 anos, agora é Deus quem vai derramar a sua ira, através dos julgamentos. E o povo que está em enfoque é o povo de Israel. Porque as 70 semanas foram determinadas não para Brasil, Estados Unidos, ou seja, outros países. Estas 70 semanas foram determinadas para o povo de Israel. E vimos lá, Daniel capítulo 9, versículo 24. Ok? Então, precisa manter isto em mente, que o enfoque aqui é a nação de Israel. Ok? Ok, Marta? Sim. Jerusalém foi restaurada e reedificada nos 7 anos. Depois vem as 62 semanas, quer dizer, 63 semanas, e depois uma semana. Tá? Então, Jerusalém foi restaurada e reedificada nas primeiras 7 semanas, que é 7 vezes 7, 49 anos. Ok? E aí vem 63 semanas, 62 semanas. E vai ser restaurada de novo, né? O templo e Sim. Jerusalém. Sim, será restaurada na 70ª semana. Uhum. Isaías 9 que trata disso, não é? Daniel 9. Daniel 9, 24. Daniel 9. Ok. Então, falando aqui do anticristo, este cavaleiro, lembre-se que o anticristo tem nomes diferentes na Bíblia, ok? Começando lá, o primeiro que foi lá em Gênesis 3,15, que nós temos aí a primeira profecia da crucificação de Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá para Gênesis 3,15. Lá no começo. Então lembre-se que a mulher pecou, o homem pecou, e quem convenceu a mulher a pecar foi a serpente. Ok? Então Deus vai conversar com a serpente aqui. Então todos aí, capítulo 3, versículo 15? Uhum. Ok? Então veja bem. Porém, inimizade entre ti, está falando a serpente. Então vou fazer o seguinte, vou substituir o pronome com serpente. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ok? Entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, singular. E nós sabemos que é Jesus. Ok? Jesus, este descendente, te ferirá a cabeça, serpente. Ok? E tu lhe ferirás o calcanhar. E serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente masculino no hebraico. Ok? O que aconteceu na cruz? Quem crucificou Jesus na cruz? Satanás. Ok? E Satanás tentou matar Jesus, mas ele ressuscitou no 3º dia. Você sabe que quando você fere uma pessoa na cabeça, a pessoa morre. Mas quando você fere uma pessoa no calcanhar, a pessoa não morre. Ok? Tá? Então, serpente, você vai matar Jesus.
e você vai crucificá-lo. Mas ele não vai morrer, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Ok? Então, aqui nós temos a semente da serpente. Depois nós temos outros títulos que foi dado para o anticristo na Bíblia. Pastor de ídolos, em Zacarias 11. Chifre pequeno, em Daniel capítulo 7. Rei obstinado, em Daniel capítulo 11. E aí no Novo Testamento, por exemplo, desculpe, no Velho Testamento nós temos 33 títulos para o anticristo, na 70ª semana. Nomes diferentes, títulos diferentes, ok? No Novo Testamento existem 13 títulos para o anticristo. Nós temos ele como a besta, em Apocalipse capítulo 11. O anticristo é o pseudo-cristo, em 1 João capítulo 2. O iníquo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Homem do pecado, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aquele que vem em seu próprio nome, João capítulo 5. E filho da perdição, só para mencionar alguns. Ok? Então, este anticristo é conhecido no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ok? E aqui, ele aqui, o cavaleiro com cavalo branco. Lino? Com respeito ao versículo de Gênesis 3:15, estou achando que Deus estava falando ao diabo diretamente. Sim. Porque o diabo tomou forma de animal, assim como o filho de Deus tomaria forma de homem. E por isso Deus diz que ele fará contra tua descendência, contra tua semente, né? Simiente, descendência. O sea, ele está falando contra o diabo. E quando Jesus foi tentado, o mesmo diabo estava tentando a Jesus. Sim. Interessante. Sim. É um paralelo praticamente perfeito, né? Porque é interessante vocês notarem também que quem inventou o método de morte através de cruzes, prendendo pessoas nas cruzes, foram os romanos. Okay? Foram os romanos que inventaram esta tortura da cruz, esta morte da cruz. Interessante que foi profetizado lá em Gênesis. Ok? Rebeca, tinha uma pergunta? No 15 ainda, entre a sua descendência é plural? Sim, plural. Quer dizer que, então, há muitos com essa inimizade, né? E descendente seria só entre a sua descendência e o descendente, que seria que é Jesus, é isso? E a igreja, né? O casal, Jesus e a igreja, né? Então, descendência são todos os inimigos de Deus, né? Então, nós temos inimigos. Não, é a descendência da mulher. Está falando descendência da mulher. Quer dizer, os homens, é toda a humanidade que descender de Eva. Não. Okay? Aqui está usando o pronome tu e lhe, e seu. Teu e seu. Quando a gente fala teu, é com a pessoa que está ali na frente. Quando fala seu, é a pessoa que está distante. Então, quando a gente fala, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher está longe. E entre a tua descendência, serpente, tua, e o seu descendente, mulher, que está longe. Ai, fiquei confusa. Este te ferirá, serpente, a cabeça, e tu lhe
ferirá o calcanhar, quem está longe. Aqui está um português perfeito, é bem traduzido isso, porque o teu é o que está do lado, da frente da gente. E quando fala seu, é o que está distante. A mulher não estava na conversa, era Deus e a serpente, né? Isso aqui é muito bem, isso aqui, a língua portuguesa é uma maravilha para isso. Eu não sei em inglês como é que fica, mas para a língua portuguesa isso é bem claro. O teu e o seu. Seu é quem está distante, o teu é quem está na frente. Isso. E o pronome do seu é lhe, e o do teu é te. Isso aí fica muito lindo, a língua portuguesa é muito linda para isso. É bem definido. Depois, Rebeca, você lê com calma, né? Todo mundo conversando aqui, né? Você com calma, aí você vai conseguir entender este versículo, substituindo os pronomes com Satanás e a mulher. Okay? E a mulher está longe e Satanás, Deus está conversando com ele, né? Deus está conversando com a serpente. Com a serpente. A mulher não está na história. Pega um pouco de contexto para você entender o versículo 15, ok? Ok, thanks. Ok. Tudo bem, então, pessoal? Seguimos? En Gálatas 3:16 dice, bueno, lo voy a leer, porque lo tengo en español, la letra es más grande. Tengo la Biblia en portugués, pero muy pequeña la letra. Bueno, Gálatas 3:16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muitas pessoas dizem que Pablo estava equivocado, que ele dice semente versus sementes, plural. Sim. Então a passagem é Gálatas 3:16, né? 3:16. Então, Rebeca, obrigado, Lino, por lembrar desta passagem bíblica que vai comentar Gênesis 3:15, ok? Marta, tinha uma pergunta, um comentário? Essa palavra da semente aí, no hebraico, é zera, que quer dizer, eu achei interessante que não é a semente, mas o semente. Sim, E é masculino. E masculino, ok? O masculino. As mulheres estão de fora. Eu tinha que fazer esse comentário, né? Não, Ok. Porque a gente leu Gênesis. Quanto? Gênesis quanto? Desculpa. 3:15. Gênesis? 3:15. Agora eu anotei a passagem que o Lino falou. Aí é Gálatas 3:16. Quase igual. Quase igual. Gálatas 3:16. Ok. Outra coisa sobre o anticristo, ok? Então, quais são as suas características mencionadas na Bíblia? Tá? Então, ele é um gênio intelectual. Daniel, capítulo 7. Ok? Ele é um orador persuasivo. Daniel também, capítulo 7. Ele é um político astuto. Capítulo 11 de Daniel. E é um gênio financeiro, de acordo com Apocalipse 13, Ezequiel 28, Salmo 52 e Daniel 11. Entendi. Eu perdi tudo. Perdeu o quê? Daniel. Essas citações. Ele é um líder, ainda continuando com as características dele, ele é um líder militar vigoroso, segundo Daniel 8. Ele é um organizador poderoso, Apocalipse 13 e 17. Ele também é um guru religioso unificador,
2 Tessalonicenses capítulo 2. E ele será o filho de Satanás. Gênesis 3,15, que acabamos de ler. Isaías 27, Ezequiel 28. Y él recibirá autoridad de Satanás, en capítulo 13 de Apocalipsis. Ele será possuído por Satanás. Ele será possuído. Satanás vai incorporar no anticristo, lá na tribulação. Há outro detalhe que se discute, según Daniel 11, algunos dicen que él será homosexual, porque no gustará de las mujeres. Ok. Sim, também. Ok. Algunos dicen que era Trump, pero no es posible. Es muy mujeriego. Sim, o anticristo tem várias características, até na área sexual. Ok. Segundo selo, vamos continuando. Nós vamos ter que parar aqui, já são 9 horas. Preciso respeitar o horário de vocês. Então, a próxima aula, vocês continuam meditando o capítulo 6 todinho, ok? Tem bastante coisa ainda no capítulo 6. Leem várias vezes o capítulo 6 para que quando eu fizer a pergunta, vocês estão respondendo na ponta da língua, ok? E não vão estar me acusando de estar inventando coisas. Ok? Agora, essas passagens que o professor falou, alguém anotou? Pode pôr no grupo para mim, essas últimas passagens? Das características do Satanás? Eu posso passar por WhatsApp estas passagens? Obrigada. Tá? Me relembre de passar estas passagens aí, mas eu passo sim, sem problemas no WhatsApp. Tá, obrigada. E esse do Daniel 11 que o Lino falou, né? Rebeca, você falou? Já estamos lembrando você de fazer no WhatsApp. Já passa a mensagem, Rebeca. Já está lembrado, já. Quem que está me socorrendo de ficar organizado é a Marta. A Marta está me dando uma grande ajuda, porque tem outros grupos. Olha! E, então, por exemplo, ontem mesmo nós tivemos um bom grupo de pessoas aqui do Brasil. Que bom! Que bom! Foi uma grande bênção. Muitos, né, Marta, se surpreenderam como eles tinham condições de observar e tirar muito mais coisa, né, do que estavam fazendo. O grupo tem, acho que 15 pessoas, né, Marta? 15? Ontem apareceram 15 e 3 justificaram a ausência. Olha! Sim. São todos crentes? Todos líderes das igrejas, professores da escola bíblica dominical. Eu fiquei surpreendida que eles aceitaram. E o interessante é que aí eu pedi para eles colocarem, citar o versículo-chave de Apocalipse. Ninguém acertou. A gente também não acertou. Nós também. Mas nós não somos líderes de escola dominical, né? Willis, no final da explicação que você deu, uma pessoa fez a correção e acertou. Tá. No final, né, que você deu. No final. Não chegamos até o 19, né? Só ficamos no primeiro versículo. Mas a pessoa já pegou o fio da meada e já corrigiu lá o versículo. Eles só tiveram uma aula. Eles só tiveram uma aula. Ontem foi a primeira. Outra observação que teve lá no grupo foi depois que o Willis explicou, foi fazendo a gente pensar, né? Como ele faz a gente pensar. Ele não dá a resposta. Para chegar
aonde que começou a profecia? Quem começou a profetizar? Aí a menina escreveu lá, nossa, parecia como mágica, soltou aos meus olhos quando ele acabou de explicar. Foi fantástico, foi assim, nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Transcendental. Porque nós estamos muito acostumados de as pessoas dando comida espiritual na nossa boca, né? A gente fica naquele voz passiva. Lembra da voz ativa, voz passiva na gramática, né? Nós somos muito passivos com as coisas de Deus, muito. E estamos, vamos dizer, deixando de descobrir tesouros que enriquecem a nossa fé. Né? Ok. Tá bem, então, boa noite vocês. Boa noite, obrigada. Com esta chuva, vocês, com este frio também, vão dormir com alegria, né? Um chá estamos mais bem-aventurados, né? Amém. Tchau, tchau. Tchau, Lino. Estranhamos a Elita e a Elizabeth. Não sei o que passou com elas, pero... Tú puedes llamarlas o mandarles un mensaje por Facebook. Ok. Está bem. Porque parece que han tenido actividades. Esta aula está sendo gravada porque o irmão Paulo não pôde participar conosco y también Elita y Elizabeth no. Han tenido muchas actividades en la iglesia. Ajá, ok. Y o Cláudio.